Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra, todo louvor ao nome de Jesus. Eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, aos irmãos, seguidores desse canal Palavra de Esperança, que a graça e a paz seja sobre a vossa vida. Eu vos saúdo a você que está pela primeira vez ouvindo esta mensagem aqui no canal Palavra de Esperança. Para você que está pela primeira vez, quero me apresentar. Eu sou vosso irmão em Cristo, José Roberto, e aqui pregando a palavra de Deus, levando a palavra do Senhor nosso Deus e fazendo com que a mensagem do Senhor chegue aos corações como ela é, pois a mensagem de Deus ela tem que ser pregada com verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero te pedir a você que está pela primeira vez, a você que ainda não é inscrito nesse canal Palavra de Esperança, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, curtindo esse vídeo, para abençoar a minha vida e abençoar outras vidas também, porque você se inscrevendo nesse canal, curtindo esse vídeo e compartilhando, você vai estar ajudando esse canal Palavra de Esperança, levar uma palavra de esperança às vidas. E também vídeo de oração, que sempre estou orando pelas pessoas, pois o que eu sei fazer é interceder. Vamos para a palavra deste dia, palavra de esperança. Qual é a palavra de esperança que eu tenho da parte de Deus para a sua vida? A palavra de esperança é que a igreja estará livre da grande tribulação. Essa é a palavra de esperança para a sua vida neste dia, para a nossa vida nesse dia. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu vou apenas deixar alguns textos sagrados que é o suficiente para te trazer essa esperança. Sabemos que existe 3 formas de interpretação, linha de interpretação sobre o arrebatamento. A primeira interpretação é que a igreja será arrebatada antes do arrebatamento. É o meu caso. Nós, Assembleia de Deus, cremos e pregamos e temos certeza que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas também tem aqueles que interpretam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Outros interpretam e pregam que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação, no depois da grande tribulação, na vinda de Cristo Jesus, no Monte das Oliveiras. Mas eu quero deixar uma palavra, resumindo bem aqui o texto, para você entender que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Louvado seja o nome de Jesus. A primeira pergunta para nós entender se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois da grande tribulação, a primeira pergunta que eu faço é: quando o Senhor Jesus Cristo vier arrebatar a igreja, todos os salvos já desceram à sepultura ou ainda haverá crentes salvos com vida na terra? Essa é uma pergunta que tem que ser analisada. Primeiro temos que responder essa pergunta, temos que ter base bíblica. Se quando Jesus vier arrebatar a igreja, haverá crentes salvos vivos na terra, ou todos já morreram para ser ressuscitados? Será que todos os salvos, a igreja, terá que morrer para ressuscitar, para ser arrebatado? Vamos ver o que a Bíblia diz. Se todos têm que morrer, ou se haverá crentes vivos com vida para ser transformado. Então essa é a primeira pergunta. E a resposta dessa primeira pergunta
nós vamos encontrar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Coríntios, melhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 51 e 52. Vamos ver se haverá crentes vivos no dia do arrebatamento, ou se todos já partiram para a eternidade, ou se todos já morreram, dormiram em Cristo Jesus. Diz o texto, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olho. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Paulo, ele esperava a Jesus naquele momento. Ou a igreja primitiva já esperava a volta de Jesus naquele momento, porque Jesus prometeu a eles que ia voltar. Jesus prometeu à igreja que ele voltará. Então essa é a esperança da igreja desde os primeiros séculos, é a esperança da volta de Jesus. E Paulo, como um membro da igreja do corpo de Cristo, ele escrevendo a carta aos Coríntios, ele deixa claro, dizendo que, na verdade, nem todos dormiremos. A palavra nem todos dormiremos aqui é o mesmo que nem todos desceremos à sepultura, porque a palavra dormir, nesse contexto, significa morrer fisicamente. Quando nós encontramos no livro de Apocalipse, João escrevendo, dizendo: bem-aventurado os que desde agora dormem no Senhor. O que é dormir no Senhor? É morrer fisicamente, aguardando o arrebatamento. Então Paulo deixa claro que nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer fisicamente, mas todos seremos transformados. Então isso prova que nem todos vão descer à sepultura. Muitos vão estar vivos no dia do arrebatamento, mas todos, tanto os que estiver vivo, quanto os que já dormem no Senhor, vão ser transformados. Isto no momento, no abrir e fechar de olho, ou seja, no piscar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós quem? Nós que estivermos vivos, seremos transformados. Então isto prova, amados irmãos, irmã, serva de Deus, você que está aí preocupado, temeroso, se a igreja vai passar na grande tribulação, o sofrimento vai ser muito grande, descanse em paz, fica firme em Jesus, servindo a Ele com alegria, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por quê? Eu vou concluir, na conclusão desta mensagem, na conclusão desse vídeo, você vai entender por que eu estou fazendo essa colocação, de se haverá crente vivo no dia do arrebatamento, para mostrar que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Esse é o primeiro texto que mostra que haverá crentes vivos na terra no dia do arrebatamento. Outro texto que nós vamos ver é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo também deixa claro que quando o Senhor Jesus vier arrebatar a igreja, isto numa rapidez, numa velocidade tão grande, que é no piscar de olho, os mortos ressuscitam, e junto com os que estiver vivo na terra, serão transformados em um corpo glorioso, e então será arrebatado a encontrar o Senhor nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares. Isto vai provar que o arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus Cristo não virá no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Ele virá somente até as nuvens, e a igreja subirá ao seu encontro. Então esses dois textos, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, prova que haverá crentes vivos no dia do arrebatamento. Agora, para entender que por essa razão, por esse motivo, a igreja não vai passar pela grande tribulação, vamos ver o que diz o livro do Apocalipse, capítulo de número 13. Aí eu tenho que fazer a segunda pergunta. A segunda pergunta é: se a igreja vai passar pela grande tribulação, a igreja vai adorar a besta? A igreja vai aceitar a marca da besta? A igreja vai adorar a imagem da besta? Vamos ver o que acontece aqui. Porque se a igreja vai passar pela grande tribulação, ela não pode adorar a besta. Ela não pode adorar a imagem da besta, porque aí ela perde a salvação. Então, se a igreja vai passar pela grande tribulação, ela tem que recusar a marca da besta, e ela vai recusar a adoração à besta e a sua imagem. E veremos o que diz o texto em Apocalipse 13, versículo de número 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. O versículo 6 diz que o anticristo, a besta, vai abrir a boca para blasfemar contra Deus, contra o tabernáculo de Deus e contra os que habitam no céu. Quem são esses que vai estar nos céus no momento da grande tribulação, que a besta vai blasfemar contra eles? Exatamente, são os membros, a igreja do Senhor, os crentes salvos. Quando o anticristo se manifestar, eles já estarão no céu. Aqui prova que o anticristo vai blasfemar contra Deus, contra o seu tabernáculo e contra os crentes que foram arrebatados. Esse é o primeiro ponto que responde aqui em Apocalipse, que a igreja estará no céu. E o versículo 7 diz: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe o poder sobre toda a tribo e língua e nação. Alguém pode dizer que os santos aqui é a igreja. Não, os santos aqui não é a igreja. Os santos aqui é Israel. É Israel, os descendentes naturais de Abraão. Podemos ver isso, que esses santos é o povo judeu. Daniel capítulo 7 e o versículo de número 21 e 22, nós vamos entender que esses santos, a qual o anticristo vai fazer guerra contra eles,
não é a igreja, e sim os judeus. Daniel, capítulo 7, versículo de número 21 e 22, diz assim: eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Veja que essa ponta aqui fala do anticristo, que ele fazia guerra contra os santos e o vencia. É o mesmo que está escrito no Apocalipse, que ele vai fazer guerra aos santos e vai vencer, e venceu os santos. Olha o verso 22: até que veio o ancião de dia, e foi dado o juízo dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então veja que o anticristo vai fazer guerra contra os santos e vai vencer até que veio o ancião de dia. Essa palavra até que veio o ancião fala da volta de Cristo no Monte das Oliveiras. Ali quando nós podemos ler Zacarias capítulo 14, nós podemos ler Mateus 24, versículo 29 ao 31, nós podemos ler também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, 10, 11, quando fala que Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, fala da volta de Cristo para salvar Israel. Então, nesse momento que o anticristo estará fazendo guerra contra Israel e vencendo Israel, o Senhor desce para salvá-lo. Veja que aqui em Daniel 7, 22, fala que ele foi dado o juízo dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Que reino é esse? O reino milenar. É o que Israel aguarda. Foi sempre a esperança dos judeus, é o reino milenar, o reino prometido. Quando nós vamos ver em Apocalipse, ou melhor, Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo 31, quando o Senhor Jesus Cristo vai dizer para os judeus e para aqueles poucos que escaparem das nações, dizendo: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Então os santos aqui que vai possuir o reino é os judeus, Israel, para reinar 1000 anos com Cristo na terra. Louvado seja Deus. E prosseguindo ainda, o versículo 8 de Apocalipse 13: e adoraram-no todos os que habitam na terra, esse cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja que todos que habitarem na terra vai adorar a besta, e esses não têm o nome escrito no livro da vida. Então isso prova que a igreja não vai estar na terra, porque a igreja tem um nome escrito no livro da vida. E para nós entender melhor ainda, se a igreja estiver na terra, na grande tribulação, a igreja vai ser morta, os crentes vai ser morto, os crentes serão decapitados. Veja bem, Apocalipse 13, verso 15: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão ou na testa. Então veja bem que
todas as pessoas que não adoraram a imagem da besta, todas as pessoas que não adoraram a besta e nem a sua imagem e nem aceitar a marca da besta, serão mortos, serão degolados, perderão a sua vida. Então isso prova de que se a igreja estiver na terra, na grande tribulação, todos os crentes serão mortos, porque o salvo não vai adorar a besta e nem a sua imagem, e muito menos aceitar a marca da besta. E se uma vez que o texto diz que todos os que não adoraram a imagem da besta vão ser mortos, se a igreja estivesse na grande tribulação, a igreja, os crentes, iam morrer todos. E uma vez que os crentes iam ser mortos, o texto de 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses seria falso, porque aí não haveria crentes vivos para ser arrebatado. Então isso prova que a igreja não vai estar na grande tribulação. Amém? Essa é a minha colocação para trazer esperança que a igreja não vai passar na grande tribulação. Reforçando, recapitulando. Primeiro, porque vai haver crentes vivos no dia do arrebatamento. Segundo, se a igreja vai passar pela grande tribulação, todos os crentes vão ser mortos por recusar adorar a besta, a sua imagem e a sua marca. E uma vez que todos os crentes fossem mortos, não teria crentes vivos para ser transformado, junto com os que ressuscitarão para o arrebatamento da igreja. Então eu deixo essas palavras. Que Deus te abençoe, fique em paz, descanse o teu coração. Ficamos firmes com Jesus até o dia do arrebatamento, pois nós não vamos passar pela grande tribulação, porque seremos arrebatados antes para a glória de Deus.